Apocalipse 1, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. Éfeso, a igreja diga comigo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Verso 17 diz assim: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Se puder ver um fundinho para tocar, fazer um favor. Hoje nós vamos dar início a essa série que nós temos chamado As 7 Igrejas do Apocalipse. Uma mensagem para quem ainda tem ouvidos. Porque uma das coisas que nós temos perdido nos dias de hoje é a nossa capacidade de escuta espiritual. Nós ouvimos, mas às vezes não discernimos o que ouvimos. Nós ouvimos e às vezes podemos cair na prática de sermos ouvintes insensatos. Ouvimos, mas não retemos, e porque não retemos, não praticamos, e porque não praticamos, não transformamos nem a nossa vida, nem a vida da sociedade. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, as pessoas já têm um certo receio, por 2 fatores. O primeiro fator é que quando nós ouvimos falar de Apocalipse, nós achamos de algo selado, místico, fechado, que tem por objetivo não transmitir a sua mensagem com clareza. Mas quando nós chegamos em Apocalipse 22, verso 10, nós vamos ler que não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está? Quando o livro está dizendo para não selar as palavras dessa profecia, isso significa que Apocalipse ele é um livro aberto. É Deus pegando e descortinando para nós, sua igreja, aquilo que Ele pretende fazer e desenvolver na sociedade e na igreja. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, Apocalipse significa revelação. Deus está revelando ao seu povo qual é a sua perfeita e agradável vontade. Então, quando você está diante de Apocalipse, você não está diante de algo obscuro. Não, você está diante da revelação de Deus para mim e para você. Você está diante da revelação de Deus para a igreja do Cordeiro de Deus. Eu ministro nessa noite para a igreja do Cordeiro de Deus. Eu estou ministrando para a igreja que foi chamada e remida. Então essa mensagem é para você. Diga para 2 pessoas, essa mensagem é para você. O outro fator que contribui para as pessoas terem uma resistência ao livro do Apocalipse é que a palavra Apocalipse ela assumiu um outro significado que não é o significado bíblico. Quando acontece uma grande catástrofe, as pessoas tendem a dizer o quê? Aconteceu algo apocalíptico. Porque nós estamos associando sempre Apocalipse a uma catástrofe. Nós estamos sempre associando Apocalipse a algo que é uma destruição. Mas não, Apocalipse, ele está associado, não à destruição, mas o Apocalipse ele está associado à vitória de Cristo. Apocalipse está associado sobre um Cristo que vai triunfar sobre a grande meretriz, sobre o Cristo que vai triunfar sobre a besta, sobre um Cristo que triunfa sobre o falso profeta, sobre um Cristo que triunfa sobre o dragão e a serpente, sobre um Cristo que triunfou sobre a morte, sobre um Cristo que está acima de todas as coisas. Então, se for destruição, não é destruição para nós, é destruição do poder das trevas. Diga para o seu irmão, é destruição do poder das trevas.
Aleluia. Deixa eu conversar com o pessoal da mídia. Coloca para mim como fundo o algo novo, fazendo favor. Olhe para mim. A partir desse entendimento do que é Apocalipse, nós podemos desenvolver agora a mensagem. Mas para quem foi o instrumento que Deus usou para entregar essa mensagem? É descrita no capítulo 1. Hoje nós não vamos chegar na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso vai ser tratada semana que vem. Mas eu quero que você entenda quem foi que recebeu essa revelação. A Bíblia diz que foi João. E esse João, ele escreveu um evangelho, algumas cartas e o Apocalipse. No evangelho, João escreve para que as pessoas viessem a crer que Jesus é o Cristo. Nas cartas, João vai encorajar os crentes a terem certeza da vida eterna. E aqui no Apocalipse, João vai encorajar nós a crermos que o Jesus que um dia veio, nasceu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ele também vai voltar e buscar uma igreja. Então, no início, no seu evangelho, ele fala para nós temos que crer no Jesus. Nas cartas, ele vai despertar em nós ao que temos certeza da nossa vida eterna. E agora, no Apocalipse, ele vai despertar em nós e nos deixar preparados para quando a trombeta soar, nós tenhamos os nossos ouvidos limpos. Nós estejamos com os nossos ouvidos desobstruídos, para que possamos ouvir o som da trombeta e Deus chamar a sua igreja. Deus está chamando-nos através das cartas que forem escritas às igrejas aqui do Apocalipse. João, ele vai escrever essa carta em uma ilha chamada Patmos. Diga comigo, ilha de Patmos. João ele é o último apóstolo vivo. Todo o colégio apostólico já havia morrido. Todos os apóstolos já haviam perdido a sua vida. Só que agora a Bíblia está nos dizendo que um homem chamado Domiciano, que é considerado o segundo Nero, ele toma para si o título de Deus e de Senhor. E ele vai pregar o apóstolo João e vai isolá-lo em uma ilha chamada Patmos. Essa ilha, ela ficava ali na região do mar Mediterrâneo. Ela tinha cerca de 300 quilômetros de metros quadrados. Era uma ilha vulcânica. As pessoas eram enviadas para aquela ilha com o intuito de ser ali mortas, fazer trabalhos escravos nas minas que existiam naquela ilha. Elas eram enviadas ali porque elas eram consideradas foragidos, elas eram consideradas criminosos políticos. Quando o Domiciano enviou ali João para aquela ilha de Patmos, ele tinha um único objetivo: silenciar a última voz apostólica que ainda estava viva. Ele tinha um único objetivo: silenciar a voz do último apóstolo que estava vivo. Todas as portas na terra foram fechadas. João estava isolado. João estava preso. Estava distante do convívio da igreja. Estava distante do convívio do povo. Em uma ilha totalmente sozinho. Se ele tivesse ali por companhia, seria alguns criminosos, alguns bandidos políticos. Mas a Bíblia diz que ali, naquele ambiente, sozinho, João, ele vai ter uma visão. Diga para o seu irmão, João, ele tem uma visão. Todas as portas haviam se fechado na terra. Eu preciso que você preste atenção agora. Todas as portas haviam sido fechadas na terra. Mas quando todas as portas na terra se fecharem para você, eu quero profetizar nessa noite. Deus abre uma janela no céu. Oh, aleluia. Eu vou repetir. Quando todas as portas estiverem fechadas aqui, foi o que aconteceu com João. Para Domiciano, ele estava dizendo assim, ó, eu calei e silenciei o último apóstolo. Não, ele mandou João para um retiro espiritual. Aonde achavam que era o fim de João, João estava vendo os céus abertos. Aonde Roma achava que tinha acabado com João, João estava recebendo a revelação de que quem está mandando não é Roma, quem está no trono é o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive para todo sempre. Entenda isso, por favor. Roma, ela pode banir João para uma ilha solitária, mas ela não pode impedir João
de ter visão do céu. Eu vou repetir. Roma pode ter banido João para uma ilha solitária, mas não conseguiu impedir João de ter visão do céu. Roma pode afastar João do convívio por algum tempo, cerca de 2 anos, mas não pôde impedir de João acessar a sala do trono de Deus. Os homens não têm poder de nos afastar de Deus. Eles podem querer nos silenciar, mas Deus sempre vai liberar para nós um tempo de restauração. Aquilo que era um exílio para muitos, para João, era um momento de encontro com Deus. E lá ele vai ter um encontro com Deus. O primeiro capítulo de João, ele pode ser resumido em 3 etapas. Ele pode ser resumido com o que João ouviu, com o que João viu e o que João fez com tudo aquilo. A Bíblia diz que ele vai ouvir uma voz por detrás dele. E essa voz era uma voz como o som de muitas águas. E a Bíblia diz que ele começa a ouvir a essa voz. No verso 12 ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi. Diga para o seu irmão: João viu. Não, homem com voz de leão, mulher com voz de leoa, diga bem forte: João viu. O que João vê? Primeiro, ele vê 7 estrelas, 7 candelabros, e um semelhante ao Filho do Homem que anda entre os 7 candelabros. Quando nós vamos para capítulo 1, verso 18, nós vamos ter a interpretação do que significa aqueles candeeiros. Os candeeiros eram símbolos da igreja. Diga, os candeeiros eram símbolos da igreja. As 7 estrelas eram símbolo dos pastores, dos anjos daquela igreja. Então, quando João se vira para ouvir, para ver quem estava falando com ele, ele não vê de imediato Jesus. Quem é que ele vê de acordo com o texto? Ele vê os candelabros, que representa a igreja. Qual é a mensagem? Jesus Cristo só pode ser visto na igreja e através da igreja. Jesus Cristo só pode ser visto pelo seu povo. É por isso que o diabo quer que nós venhamos e não entendamos o nosso propósito. Confundamos a igreja como um grande armazém, aonde nós viemos saciar as nossas necessidades e não compreender qual é a nossa missão, qual é o projeto de Deus para as nossas vidas. Mas nessa série o Senhor quer despertar para você o senso de igreja. Jesus quer ser visto em você e através de você. Eu vou repetir: Jesus quer ser visto em você e através de você. É mais do que carregar uma Bíblia embaixo dos braços. É mais do que ler a palavra. É ser um testemunho vivo daquele que um dia esteve morto, mas agora está vivo entre nós. Quem está aí, diga glória a Deus. Aí, irmão, João vai ver. E ele vai ver quem falava com ele. Diga: João vê quem falava com ele. E há 10 características do Jesus que João vê. A primeira, ele não está nu, porque nós temos o costume de ver um Jesus crucificado com um pedacinho de pano cobrindo as suas vergonhas, mas Jesus foi crucificado na cruz do Calvário nu. Então João, que Jesus está vendo, não está mais nu, mas agora está vestido, e as suas vestes falam o que ele é. As vestes falam que ele é rei, que ele é sacerdote, e que ele é profeta, que ele é Senhor. As vestes está falando que hoje ele não está mais em vergonha, mas ele está num estado de exaltação. Ele não está mais desprovido de vestimenta, mas agora ele está vestido. O Jesus que João está vendo, não é mais o Jesus humilhado, mas é um Jesus que está glorificado. Ele vai olhar e vai dizer que os seus olhos já não estão mais inchados por causa da surra que tomou, mas os seus olhos são como chamas de fogo. Você consegue fechar os seus olhos e imaginar essa cena? Você olhar para trás e ver um ser vestido, e os seus olhos são como chamas de fogo. Ele olha a sua cabeça, sobre a sua cabeça há sinais de poderio, de autoridade. Voltei-me para ver o que estava vendo, e o verso diz assim, e no meio do candelabro, semelhante ao filho, com vestes talares, cingido da altura do peito, com um cinto de ouro e a cabeça, os seus cabelos eram brancos, como a alva lã. Os seus cabelos não estão mais sujos.
Os seus cabelos não estão mais sujos de terra com sangue, mas são brancos, como a lã. O Jesus que ele está vendo, a sua boca sai uma espada. Não é mais o evangelho, mas é o juízo que Deus está trazendo. E não se escandalize, o juízo de Deus não começa no mundo, o juízo de Deus começa na casa de Deus. Deus começa a tratar e trazer o seu juízo sobre a igreja. Antes de levar o juízo ao mundo, Ele traz orientação e chamando a sua igreja ao arrependimento. João olha e ele vê que o seu rosto já não é um rosto ferido, machucado, mas é um rosto sereno. Ele não olha e não vê mais um Jesus limitado pelo tempo, porque ele olha e ele vê que ele é o começo, mas ele é também o fim. Ele é o alfa, mas ele também é o ômega. Ele não criou, ele é o Pai da eternidade. Sabe o que isso significa? A eternidade começou nele e termina nele. Ele está acima da eternidade. Ele está acima do tempo. E João, quando ele olha, irmãos, ele vê esse Cristo. Não é mais o Cristo que precisa ser carregado numa cruz, numa procissão. É um Cristo vencedor. Então nós estamos diante daquilo que João ouviu e daquilo que João viu. Nesse momento eu preciso caminhar com você para aquilo que João fez diante de tudo isso. Diante de tudo isso, diante dessa glória, só houve uma coisa para João fazer. A mesma que aconteceu com Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías cai, prostrado sobre o seu rosto. Ezequiel cai prostrado, com seu rosto em terra. Daniel, diante da visão que ele teve, ele cai com seu rosto prostrado em terra. Todos que têm um encontro com Cristo, não tem outra coisa a não ser se prostrar diante dele. Eu, João, quando vi ele, caí aos seus pés como morto. Caí aos seus pés como morto. E a sua mão me tocou. Diga para o seu irmão, a mão do Senhor vai te tocar nessa noite. A sua mão me tocou. Olha que interessante. A mão que sustenta o universo tocou João. E uma das mensagens que Jesus mais pregou em vida, ele vai pregar para João agora, dizendo: João, não temas. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, não temas. Sabe por que você não deve temer? Porque aquilo que fugiu ao seu controle está totalmente no controle das mãos de Deus. Você perdeu o controle, mas Ele não. Você perdeu o governo, mas Ele não. Você não sabe mais o que fazer, mas Ele sabe todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Diga para o seu irmão, Jesus está no controle. Ele cai prostrado. Quando ele cai prostrado, a Bíblia diz que a mão do Senhor o tocou, verso 17. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas. Você consegue entender isso? Quando ele cai prostrado, a mão de Cristo tocou Jesus. O que eu quero dizer com isso? A mão do Senhor é que sustenta todo o universo. A mão do Senhor, ela é poderosa para sustentar o universo. Mas ela é poderosa, ela é suave para enxugar dos seus olhos toda lágrima. Então, a mesma mão poderosa que sustenta o universo, ela também é suave e enxuga dos meus olhos e dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Que essa mão te toque nessa noite, porque às vezes você está aqui com um sorriso e uma chips no rosto, para todo mundo ver, imaginar que você está feliz, mas dentro do peito há uma amargura, dentro do peito há uma angústia, há um sofrimento, há uma tristeza que tem roubado as suas noites de sono, tem perturbado e tirado a sua paz. Mas Jesus, as mãos que sustentam o universo, ela também vai pegar você que está prostrado aos pés de Jesus, e ela vai te colocar de pé. Diga para 3 pessoas, ela vai te colocar de pé. Mas ela vai te colocar de pé para um propósito. Todas as pessoas
Pastor, você acredita em arrebatamento de sentido? Acredito. Mas quando a pessoa cai e levanta um ser humano melhor. A pessoa cai e levanta o melhor marido. A pessoa cai e levanta uma melhor esposa. A pessoa cai e levanta o melhor filho. A pessoa cai e levanta o melhor obreiro, o melhor ser humano para a sociedade. Porque se você caiu aos pés num momento de êxtase na igreja, mas levante e continua sendo a mesma pessoa, vazia, sem sentido, que não acrescenta na vida de ninguém, você só sujou a sua roupa no chão. Quem está aí, diga glória a Deus. O Senhor está nos chamando a entender o nosso propósito de ser igreja. João, você caiu, não foi para ficar aí falando, eu caí no culto diante da visão, porque às vezes as pessoas caem, porque parece, Rony, que quem cai na igreja é mais santo do que quem ficou de pé, é mais cheio do que quem ficou de pé. Solta 2 latão em uma descida, um cheio e outro vazio, qual é que faz mais barulho? O vazio faz um escândalo, irmãos. Você soltou um latão, mas parece que foi uma escola de samba inteira. Porque barulho não é sinal de estar cheio do Espírito Santo. Quem está aí, diga glória a Deus. Aí, João cai, é impactado por essa visão. Diga para o seu irmão, João foi impactado por essa visão. Mas visão que não me leva a uma ação é emoção vazia. Se eu digo ter uma visão, mas essa visão não me leva a uma ação. Porque se você continuar a ler o texto do capítulo 1, João tem a visão. E ele recebe a ordem de Deus. O que eu estou te mostrando, escreve. E envia as 7 igrejas da Ásia. Diga para o seu irmão, envia as 7 igrejas da Ásia. Quem já foi para diretoria na escola aqui? Os meninos vão mais, né? O Ivan, Rony, cara de arteiro, meu Deus do céu. O Rony deveria viver na diretoria um dia sim e o outro também. Quem mais? Levanta a mão aí, confesse o seu pecado agora. Carlinha, você foi na diretoria? Menina. Olha aí. O que acontece com a igreja aqui, ela quer estar na diretoria de Jesus. Ela foi chamada pela coordenação. Eu fui, eu acho que algumas vezes, para a diretoria. Uma eu lembro que eu fui porque eu fiquei zoando a menina, e a menina era a queridinha da professora. Mas imagina aquele dia que eu cheguei atribulado na escola e folguei com ela, eu acho que 3 horas seguidas, Nicos. Aí ela foi e contou para a professora me mandou eu para a diretoria. Sabe qual foi o meu problema? Eu cheguei na diretoria, a coordenadora não estava lá. Porque pior do que você ser mandado para a coordenadoria ou para a diretoria, não sei como que você conhece, é você chegar lá e a diretora não está lá. E você ficar lá sentado esperando ela chegar. É pior do que você tivesse encontrado já ela lá. Porque você tem tempo para ficar pensando na anarquia, a besteira que você fez. E ela não estava lá, irmãos. Eu fiquei ali um tempinho esperando ela chegar. A igreja, ela foi convocada para a direção. Deus chamou a igreja ali e falou assim, vocês vão agora passar pela minha análise. E o que é que Jesus, nessa análise da sua igreja, ele viu? Quem quer saber, diga glória a Deus. É a mesma coisa que eu e você vemos. Uma igreja que Jesus ama, uma igreja que serve um Jesus perfeito, mas uma igreja que é imperfeita. Diga para o seu irmão, a igreja, ela é imperfeita. Sabe por que ela é imperfeita? Quem quer saber, diga eu, pastor. Porque você congrega nela. Eu também. E é engraçado que as pessoas procuram imperfeição de imperfeitos. Enquanto a metodologia de Jesus for pegar pecadores, gente que não presta e trazer
a igreja vai continuar sendo imperfeita. Então eu não tenho base bíblica para falar que Jesus vai mudar esse método dele trabalhar, porque a Bíblia diz que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. A igreja vai continuar sendo uma comunidade de pessoas imperfeitas. Mas embora a igreja seja imperfeita, o dono da igreja é perfeito. Embora a igreja seja incompleta, o dono da igreja é completo. Embora o ser humano que você congrega, você convive junto, possa falhar com você, o dono da igreja não vai falhar com você. Oh, aleluia. Embora você possa se decepcionar comigo, com o pastor, com o obreiro, até mesmo com você mesmo, você não vai conseguir se decepcionar com o dono da igreja. Aí, irmãos, nós temos crescente o movimento desengrejados. Eu me entristeci, me feriram na igreja, por isso que eu saí. Não deram a paz do Senhor. Quase que escapou uma, pastor. Não colocaram mais um ar-condicionado. É engraçado. Eu já trabalhei em fábrica de calçado. No máximo é um ventiladorzinho com uma aguinha esguichando em cima de você. E você não abandona a fábrica de calçado. As pessoas na fábrica te decepcionam, mas você não abandona o seu emprego. Na igreja, me chateei. Aí ele abandona a igreja. Porque ele esperou na igreja, pastor, algo que ele não pode encontrar nem na vida dele, perfeição. Ele espera na comunidade algo que ele mesmo não é capaz de servir para a comunidade, ser perfeito. Porque a igreja, ela está no seu processo de santificação. Nós vamos encontrar crentes maduros, mas vamos encontrar crentes imaturos. Nós vamos encontrar crentes que estão apanhando da vida o tempo todo e continuam servindo a Jesus com alegria. Aí tem alguém abençoado, nós vamos encontrar também, que a unha encrava, em vez dele ligar para a manicure, ele é tão infantil que vai ligar para o pastor: pastor, minha unha encravou, ore por mim. Oxe, vai na manicure, irmão. Quem está aí, diga glória a Deus. Nós precisamos olhar e entender qual é o nosso papel. Quando Jesus olha para a igreja, você vai encontrar uma estrutura nas cartas. Ela tem um exame, ela tem uma exortação e ela tem um encorajamento. Diga comigo: exame, exortação e encorajamento. Preste atenção. 2 igrejas vai receber só elogio: Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas recebem elogio e crítica. 1 igreja só recebe pancada. Quem está aí, diga glória a Deus. Então, você vai observar que todas as cartas vai ter um começo muito parecido. Você vai encontrar no capítulo 2, verso 2, conheço. Diga para o seu irmão: conheço. No verso 9 está de novo: conheço. No verso 12, conheço. No verso 19, conheço. No capítulo 3, verso 2, conheço. No capítulo 3, verso 8, conheço. No capítulo 3, verso 15, conheço. Então, quem está se relacionando com a igreja, não está falando o que os outros falaram, ele está falando o que ele está vendo. O que é que Jesus vê em você quando ele está te olhando? Vitinho, abaixa o fundo só um pouquinho no meu retorno para mim. Não sei se é você que está no controle. O que é que Jesus vê quando ele olha para você? O que é que Jesus está contemplando? Bom, vamos começar com a parte mais fácil, com os elogios. Diga para o seu irmão: vamos começar pelos elogios. Éfeso, ele enxerga uma igreja ortodoxa, uma igreja trabalhadora, perseverante, uma igreja fiel nas provações. Esmirna, ele vai enxergar uma igreja corajosa. Em Tiatira, uma igreja que buscava o crescimento espiritual, era perseverante. Em Sardes, uma igreja alegre, apesar da circunstância. Só que, quando Jesus olha para a igreja, ele também não vê somente as qualidades, mas ele vai começar a enxergar as fraquezas.
Diga para o seu irmão, Jesus, Ele enxerga as suas fraquezas. E muitos de nós estamos vivendo a síndrome de Adão. Nós queremos esconder as nossas fraquezas num avental de folha. Não adianta nós queremos esconder aquilo que o Senhor sabe. Porque toda vez que nós lutamos para esconder algo de Deus, nós nos tornamos um holograma. E aí nós começamos a ter um problema. Deus não abençoa o holograma, Deus abençoa quem nós somos em essência. Então pega a sua essência. Pastor, mas a minha essência é toda torta. Coloca na mão do oleiro. Porque o juiz não consegue agregar valor ao barro. Um prefeito não consegue agregar valor ao barro. O presidente da república não consegue agregar valor nenhum ao barro. Mas coloca o barro na mão do oleiro e aquilo que era barro se transforma em vaso. A minha vida e a sua vida só está sem sentido se ela estiver fora das mãos do oleiro. Jesus olha para a igreja de Éfeso e ali havia um problema. Havia zelo doutrinário, mas zelo doutrinário com falta de amor me faz um acusador. Quando eu tenho muito zelo, essa vai doer, mas é para sarar, tá bom? Quando eu tenho muito zelo, eu aponto nos outros aquilo que eu cometo em oculto. Quando eu me digo muito zeloso, eu pego a mulher adúltera e levo até Jesus e quero que apedreje ela. Mas todo apedrejador, todo aquele que quer atirar pedra em alguém, tudo que ele quer é quebrar o espelho. Diga para o seu irmão, tudo que ele quer é quebrar o espelho. Ele se vê. Então, como ele não quer mudar a sua vida, ele prefere acusar o outro, porque enquanto ele aponta o dedo para o outro, ele tira o foco da vida dele. Quem está aí, diga glória a Deus. Éfeso tinha zelo doutrinário, mas faltava amor. Em Pérgamo, havia crentes fiéis, mas também havia crentes infiéis. Em Tiatira, havia gente madura, mas havia gente imatura também. Em Sardes, havia pessoas hipócritas, mas havia aquelas que eram sinceras. Se você estudar, 5 das 7 igrejas careciam de algum tipo de renovação. Por exemplo, Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. Diga comigo, Éfeso abandonou o primeiro amor. E Pérgamo permanecia indiferente face os ensinos heréticos que estava sendo ensinado. Nós podemos pecar de duas formas. O meu pecado e o seu pecado pode ser algo praticado, mas também pode ser um bem sonegado. Porque o Tiago vai dizer assim, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando os crentes ali de Pérgamo via a heresia sendo ensinada, mas não a combatia, eles estavam consentindo com ela. Você vai chegar em Tiatira, você vai ver pessoas que toleravam a imoralidade. Deixa eu falar para você, só para deixar você escandalizado. Quem já estudou sobre a igreja de Corinto, diga glória a Deus. Menino. Quem sabe que existe uma igreja de Corinto, diga glória a Deus. Qual é a marca dessa igreja? Capítulo 9 de 1 Coríntios trata sobre os dons do Espírito Santo. Era a igreja mais carismática de todo o Novo Testamento. Queria profecia? Ia na igreja de Corinto. Revelação? Igreja de Corinto. Reteté, Labrachaia? Igreja de Corinto. Queria um culto avivado, canela de fogo? Vai para a igreja de Corinto. Mas também é a igreja mais imatura do Novo Testamento. Paulo vai escrever para ela assim, eu queria dar um alimento forte para vocês, mas eu não posso, por isso que vos entreguei leite. Aí vai ser a segunda carta à igreja de Corinto. Paulo vai dizer de novo, eu queria trazer um alimento mais substancioso, mas vocês não amadureceram. Então observe, é uma igreja marcada por manifestações do Espírito, mas não é marcada pelo fruto do Espírito.
E o que leva um cristão para o céu não é a manifestação dos dons, é a manifestação do fruto. Muitos chegarão diante, não foi palavra minha, a palavra de Jesus está na sua Bíblia também. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, operamos maravilhas. Jesus vai dar uma olhadinha assim, conheço você não. Eu sou o Zezinho das revelações. Te conheço? Eu sou o cara das profecias. Não te conheço. Porque o que marca uma transformação na vida de um cristão não são os dons espirituais, mas é a evidência do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, alegria, domínio próprio. Então a igreja ela tem que ser marcada pela virtude, o fruto do Espírito. Mas quando chegava em Tiatira não tinha isso. Sardes demonstrava apatia. E Laodiceia, a igreja mais conhecida que nós temos, era uma igreja fria. Diga para o seu irmão, igreja fria. Hoje, nós vamos concluir a mensagem. Mas eu quero dizer para você que a despeito da igreja ter todos esses problemas, Efésios capítulo 5, versículo 27, Paulo diz: Cristo amou a igreja. Alguém entendeu? Eu vou repetir de novo. Cristo amou a igreja. Porque Ele é perfeita? Não, porque Ele é perfeito. Diga para o seu irmão, Jesus te ama. Agora só para concluir. O Jesus que faz um elogio, o Jesus que traz uma exortação, é um Jesus também que encoraja a igreja. Nós vamos encontrar nas 7 cartas, as 7 igrejas, a mesma expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se coloque de pé comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Havia falsa profetisa em uma das igrejas, mas o Espírito Santo estava falando. Havia crentes mornos em uma igreja, mas o Espírito Santo estava falando. Havia uma igreja que havia esfriado no amor, mas o Espírito Santo estava falando. Não importa qual é o seu estádio, eu gostaria que você olhasse para você nesse momento e vesse se você se identifica com uma dessas igrejas. Eu não vim aqui te expor, mas eu vim aqui te chamar a um despertamento espiritual. Porque se você esfriou no amor, Deus está chamando você a voltar ao primeiro amor. Se você se diz cristão, mas quer ter uma relação com Cristo, mas uma relação com o mundo, Deus está chamando você a romper com o mundo de uma vez por todas. Você precisa atender ao chamado de Deus nessa noite. Porque a igreja não é um local que nós viemos para ficar recebendo e retendo somente para nós. Porque foi isso que matou o Mar Morto. Diga para o seu irmão, foi isso que matou o Mar Morto. Por que o Mar Morto é Mar Morto? Porque ele só recebe, irmãos. Ele não deságua em lugar nenhum. Tantos anos só recebendo, ele acumulou muito sal. Uma bactéria que cai dentro do Mar Morto morre. Porque é isso que acontece na vida daquele que só recebe e não desemboca na vida de mais ninguém. É por isso que Jesus diz assim: eu não chamei para vocês, eu não chamei vocês para ficarem recebendo, eu chamei vocês para serem fontes. Eu não chamei vocês para ser poça d'água, eu chamei vocês para ser uma fonte que jorra para a vida eterna, eu chamei vocês para transbordar em outros. Por isso ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura e aquele que crê, batizando em nome do Pai e do Filho.
e do Espírito Santo. Diga comigo: por mim, em mim e através de mim. Isaías 50, versículo 4 diz assim: o Senhor, Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como erudito. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde e não me retraí. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos ouvidos, porque eu tenho uma certeza, Apocalipse trata do final dos tempos. Diga para o seu irmão: Apocalipse trata do final dos tempos. E quando eu olho para Apocalipse e vejo escrito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, eu entendo que o Espírito Santo vai falar até o fim do tempo. Eu entendo que o Espírito Santo vai falar até o final dos tempos. O Espírito Santo vai estar falando. Resta saber se nós teremos ouvidos. Resta saber se nós teremos escuta espiritual. Isaías capítulo de número 30 vai dizer que quando Jesus viesse, Ele abriria a boca dos mudos e o ouvido dos surdos. Se você estudar, um dos milagres que mais Jesus fez foi abrir os olhos do cego e abrir também o ouvido dos surdos. Nós precisamos melhorar a nossa escuta espiritual. Porque quando nós tivermos uma escuta espiritual aguçada, nós não vamos ficar ouvindo qualquer abobrinha na internet. Quando nós tivermos a nossa escuta espiritual aguçada, não é qualquer um que chegar e dizer assim diz o Senhor, nós vamos sair chorando. Porque nós vamos olhar e examinar para ver se a profecia procede de Deus. Porque tem gente que está saindo de cultos arrepiado e enganado. Porque alguém bateu o pé no chão e disse assim diz o Senhor.